estudante do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Letícia, professora de espanhol do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Então, seguindo a sequência didática aí, trabalharemos o gênero textual tiras cômicas. Trouxe também a diferença de tiras, de tirinhas do português, com o cartoon e a charge. Por quê? Por conta dessa proximidade, né? Essa semelhança aí na estrutura dos gêneros textuais. Vamos lá? O gênero textual tiras cômicas trabalha tanto a linguagem mista quanto a linguagem não verbal. O que seria isso? É uma mistura de desenhos e escritas na linguagem mista ou então apenas as imagens na linguagem não verbal. Então, qual é as características da tirinha? Vamos lá? A tira nada mais é do que uma pequena narrativa. Ela conta uma história que vai ser mais ou menos entre 2 até 4 quadrinhos na língua portuguesa. Se for no espanhol, então a gente tem de 2 a 5 quadrinhos, de 2 a 5 quadrinhos que representam então uma tira cômica, tá certo? Agora, na língua portuguesa é de 2 a 4, passando disso já se transforma então numa história em quadrinhos, certinho? Enfim, essa narrativa pode trabalhar apenas a linguagem não verbal, com imagens, ou também a escrita. Presta atenção no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Uma tirinha da Turma da Mônica que trabalha justamente a questão da linguagem não verbal. Mas nós conseguimos entender o que está acontecendo. Olha só, a Mônica e o Cebolinha estão brincando com uma arminha de água, certo? E de repente nós temos um outro quadrinho, uma onomatopeia, o som que imita o trovão. E no último quadrinho, o que aconteceu? Cada um está na sua casa porque está chovendo. Isso significa que tem uma sequência nas imagens para que você entenda o que está acontecendo, você o leitor, certo? Então, para pequenas histórias, a gente usa a tira cômica, que dentro dos quadrinhos muitas vezes pode ter, muitas vezes tem um cenário, né? E dá para representar se está de dia, se está de noite. Tem então um espaço, né? O tempo, dia, noite, chuvoso ou ensolarado. E também com as expressões faciais dos personagens dá para reconhecer se ele está de bom humor, se ele está feliz, se ele está triste, chorando, irritado, tá? E temos também os balões de fala, né? Onde está dentro desses balões, então se encontra a escrita, certinho? Vamos falar um pouquinho do cartoon. Olha só, nada mais é do que trabalhar alguns acontecimentos num tempo e espaço específico, com temas atuais, mostrando de uma forma mais engraçada esses esquemas do cotidiano. Se liga só nesse exemplo. Nós temos aqui apenas um quadro, que é a característica do cartoon, um homem que está em frente ao computador, só que olha só, ele se cansou pelo jeito do que estava assistindo. Temos o som ali, que é a onomatopeia do ronco, né? Significa que o personagem está dormindo. E olha só a fala do cãozinho. YouTube somente substituiu a televisão. Qual é o humor? Está criticando que as pessoas trocaram o meio, a televisão, pelo computador, mas o que passa à sua frente continua sem ter valor. Afinal de contas, acabou dormindo no meio do vídeo. O que não vai acontecer com vocês aqui, não é mesmo? E para fechar, olha só que interessante, a charge. A charge também trabalha apenas a ideia de um quadrado. Às vezes pode ser dividido em 2, mas geralmente é 1. E o que a charge vai ter de diferente em relação ao cartoon e a tira?
Além de apresentar uma situação, um tema, também com espaço e lugar, a charge traz um olhar crítico, que é chamar a atenção sobre esse assunto. Quando publicada no jornal e na revista, geralmente é sobre o mesmo assunto da matéria principal daquele dia. Justamente por isso, a ideia da crítica. Veja só esse exemplo que nós temos aqui. Nós temos aí uma imagem com árvores cortadas, ao fundo a cidade grande, e um caminhão levando essa madeira, e um pequeno galho que sobrou. Nós temos dois passarinhos conversando. Pelo tamanho, percebemos que é o pai que fala. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para ganhar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Só que o passarinho fica pensando, tá, mas só não entendi por que são chamados de racionais. Então, aqui é possível perceber o teor crítico. Não é apenas uma graça, mas sim chamar a atenção do leitor para o desmatamento, que como as atitudes humanas estão influenciando o meio que o ser vivo sobrevive. Então, olha só, vamos recapitular. A tira, o cartoon e a charge trabalham pela linguagem mista, verbal e não verbal, ou então apenas não verbal. As suas diferenças estão na tira, ela vai trabalhar na ideia de uma história, uma narrativa. Já o cartoon, ele vai trabalhar graça sobre temas da atualidade. E a charge vai trazer seu teor crítico, chamar a atenção sobre relação a um assunto do momento. Dando sequência aí, na nossa aula temos os numerales ordinales, sim? Os números ordinais, que são os números da ordem normal, primeiro, segundo, terceiro, mas aí tem algumas particularidades que eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 70º. Então, eu quero chamar a atenção de alguns números só aqui. Vocês viram que a maioria são muito parecidos com o nosso português e algumas letrinhas só que vocês têm que tomarem cuidado. Então, por exemplo, o cuidado com o sétimo, que é com P, octavo, que tem o V aí, o C aí, né, que faz essa diferenciação. O noveno, que a gente pode confundir com o nono, né? E também o 11º e o 11º e duodécimo, tá? Que é a diferença aí, que seria 11º, 12º na língua portuguesa, sim? E vocês viram sobre um décimo e o 19º, noveno, a gente escreve tudo junto, então cuidado com esse detalhe. E o 20º adiante, eu fiz em dezena para poder ajudar vocês e facilitar, né? Não ficar um vídeo tão longo.
Chamo atenção também para uma numeração quinquagésimo. Na hora da leitura pode ser que a gente se confunda e atropele por aí. Quinquagésimo, tá? Basicamente é isso. Espero que vocês consigam fazer a atividade certinho. Aproveitem para fazer a atividade certinho. Eu deixei um quadro para vocês poderem realmente entender todo o contexto, tá? Aproveite para trabalhar um pouco a pronúncia aí também, tá certo? E façam os exercícios de dedicação, tá bom? Com muita dedicação. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais ou no blog da escola. Um forte abraço e até mais. Hasta luego!